Graça e paz, glória a Deus, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, aleluias, manhã abençoada, último dia, né, do propósito identidade, dessa devocional que nos trouxe alinhamento, nos trouxe direcionamento, nos trouxe desbloqueio, né, que muitas vezes nós acabamos ficando bloqueada em algum setor, e o Senhor, Ele nos alinhou, Ele, Ele realmente, né, mostrou que nós temos uma identidade afirmada em Deus, né, que nós não devemos nos comportar e não devemos aceitar que o mundo, aceitar que o externo, aceitar que vozes externas venha definir uma identidade falsa a meu respeito e a seu respeito. Ai, como o Senhor, Ele é maravilhoso, né, amadas? Como Ele é maravilhoso, como Ele tem caminhado conosco nesse tempo, como Ele tem investido em nós, como eu falo sempre aqui na live. Então, somos muito grata a Deus, Ebenezer, até que o Senhor nos sustentou, até que Ele nos trouxe. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, eu sou muito grata a Deus pela vida de cada uma das irmãs que fazem parte das chamadas à guerra, de todas as mulheres que o Senhor levantou nesse tempo para ser uma voz profética nesta live, né? Pelas intercessões, pelas orações. E o Senhor, ele é bondoso conosco, né? Como diz a tua palavra, né? Que a misericórdia dele, ela nos alcança todos os dias, né? E o Senhor, ele é bondoso. E o favor dele está sobre mim, o favor dele está sobre você. Que nesta manhã nós possamos ficar focada no que o Senhor vai falar conosco nesse último dia. Já pega o seu caderno, já pega a tua Bíblia, né? Já sua caneta, e vamos ficar aí ligada, né, no que o céu tem para falar conosco nesta manhã. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu estou vendo que a pastora Nayara está aqui na live, esteve ali conosco na segunda-feira, né? Graças a Deus, o Senhor nos apresentou. Seja bem-vinda, minha amada. Se tiver mais alguém aqui que hoje é o primeiro dia, né, que está participando dessa live, também seja bem-vinda. Amanda, né, seja bem-vinda. E é um prazer, irmãs, ter vocês aqui conosco, porque juntas somos mais fortes, né? Ele acaba sendo um slogan que eu tomei para minha vida. Juntos somos mais fortes. E uma sustenta a outra, né? Não fazemos nada sozinhas, né? O Senhor, o céu, ele é formado de conjunto, né? De comunidade, de grupo, de pessoas. Então, que nesta manhã o Senhor venha nos fortalecer, que nessa manhã o Senhor venha falar conosco. Eu já quero passar para a pastora Karina fazer essa oração. Não sei se a Valéria já entrou, a missionária Valéria já entrou, amiga? Já está na live, né? A missionária Valéria já está na live, uma mulher usada por Deus, né? Uma mulher que o Senhor já trouxe aqui nessas lives, nos trouxe direcionamento. É um prazer, minha amada, ter você novamente aqui conosco. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, fica, né? Abre o teu coração neste momento, vem com o teu coração humilde, coração ensinável, para aprender tudo aquilo que o céu tem a derramar sobre as nossas vidas nesta manhã, amém? A pastora Karina vai fazer a oração em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora unir a nossa voz, o nosso clamor. Vamos orar ao Senhor nessa manhã, entregar a nossa vida, entregar esse momento, irmãs. Como essas quartas-feiras têm sido alinhamento mesmo, como a pastora Alessandra falou, o nosso coração. Como Deus tem nos despertado, nos levantado, tem falado ao nosso coração, tem trazido esse tempo em que o nosso coração tem se inclinado à voz do Senhor. E hoje não vai ser diferente. Em nome de Jesus, prepara o teu coração. Vamos chamar o Espírito Santo para esse momento.
para que em nome de Jesus o Senhor ele venha trazer clareza a minha, a tua vida, discernimento, para que o nosso coração esteja pronto e preparado, irmãos, para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu não sei a maneira como você entrou nessa manhã, nessa live, eu não sei como tem sido os teus dias, né? Nós somos aqui os chamadas à guerra, e é uma guerra constante. Nós sabemos que é uma batalha invisível no mundo espiritual, que todos os dias, né, nos cerca, mas maior é aquele que está conosco, em nome do Senhor Jesus. Então é manhã de peleja, de batalha, de nós olharmos para o Senhor, da onde vem o nosso socorro, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos apresentar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós deitamos, dormimos e acordamos e o Senhor nos sustentou mais um dia, Pai. Obrigada, Senhor, porque há uma medida de graça sobre as nossas vidas que nós não podemos nem contar, Senhor. É incontável. Obrigada, Jesus, porque há um favor imerecido derramado sobre as nossas vidas nessa manhã. E como o Senhor tem nos sustentado, Pai. Há uma misericórdia que, enquanto nós dormíamos, foi renovada, Senhor. E ela é a causa de nós não sermos consumidas, Pai. Pelas guerras de todos os dias, pelas batalhas exteriores, mas também as interiores, aquelas que são travadas na nossa mente, no nosso coração, querendo nos roubar do lugar do propósito, Senhor. Nessa manhã, Senhor, nós rendemos a Ti honra, glória, louvor. Nessa manhã, Espírito Santo, nós declaramos o nosso amor a Ti. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esse ambiente, Senhor. Esse ambiente profético que o Senhor prepara a cada quarta-feira, em que Teu amor nos envolve. Darachaio. Vem, Espírito Santo, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos da Tua presença, porque sem ela nós nada podemos fazer. Tudo é por causa de Ti, Senhor. Não é sobre nós, é sobre a Tua soberania, Pai. E nessa manhã nós clamamos o Abba, nós clamamos a presença, nós clamamos o Espírito Santo Consolador. Senhor, vai fortalecendo a minha irmã nessa manhã. Vai lutando, Senhor, as batalhas invisíveis, Senhor. Vai renovando as forças, vai falando ao coração. É manhã de identidade. Eu te agradeço porque eu sei que nós já saímos do lugar de crise de identidade. Nós já saímos, Senhor, do lugar que nos sabota. Nós já saímos, nós já nos despedimos, ó Pai, da falsa identidade, daquilo que não combina com o que a paternidade gerou em nós, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, declarar nessa manhã que o nosso coração está preparado para viver o Teu propósito, Senhor, para viver aquilo que Tu tens, Senhor, a derramar sobre nós. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa manhã vai fortalecendo a mente, o coração, vai blindando, Senhor, que as cadeias se quebrem nessa manhã. Toda voz que não é Tua, Amaio, todo barulho que não é Teu, Senhor, vai silenciando agora as muitas vozes, vai silenciando agora o barulho que rouba, as distrações. Eu sei que é um tempo de revelação, é um tempo que o Abba quer se revelar aos filhos, aos amigos, aos íntimos, e nós somos íntimas, Senhor, nós somos as filhas nessa manhã, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz.
para estar à mesa contigo, para tomar café nessa manhã contigo, Senhor. Que nada nos roube deste lugar, Senhor. Que nada nos roube do lugar da identidade, da paternidade, do amor de Cristo sobre nós. Eu oro agora pela vida da missionária Valéria, Senhor, para que o Senhor use a vida dela como instrumento nessa manhã. Eu te louvo pela vida da tua filha, que ela seja a voz profética nessa manhã. Ah, Deus, enquanto a tua filha vai jorrando, vai ministrando a tua palavra que é tua, que corações, Senhor, sejam atingidos, juntas e medulas, Senhor, em nome de Jesus, alma e espírito sejam alinhados à tua palavra, em nome de Jesus, que haja um despertamento, um quebrantamento, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor mova quem está dentro de cativeiros, que o Senhor mova quem está dentro de prisões, que sejam quebradas agora pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa a vida da tua filha, capacita, cobre ela. Eu oro pela saúde da pastora Alessandra agora, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor envolva a tua filha agora, para que o Senhor a cubra da cabeça, a planta dos pés, todas aquelas que estão enfermas, ó Pai. Toca agora em nome do Senhor Jesus. Toca trazendo saúde, trazendo cura, trazendo renovo em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu oro agora, Pai, que a saúde da tua filha seja estabelecida em nome de Jesus, Pai. Que quando terminar essa live, derabaixaio, ela possa olhar para o seu corpo e ver a cura do Senhor sendo estabelecida. Que ela possa declarar a bondade, a misericórdia do Senhor. Eu repreendo toda seta, todo dardo inflamado do maligno, toda batalha espiritual, tudo que veio por um caminho, retroceda agora por 7 caminhos em nome do Senhor Jesus. Quebra agora, Senhor, todo dardo inflamado do maligno. Há poder na oração, há poder no sangue de Jesus, e nós declaramos, ó Pai, milagres, curas, livramentos nessa manhã. É manhã de libertação, é manhã de cura, é manhã de avivamento, é manhã de quebrantamento. Urabarachorebaio, é manhã de milagre, e nós tomamos posse desse dia inédito do Senhor, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada por cada quarta-feira dessa, por cada filha tua que esteve aqui ministrando. Nós cobrimos a vida delas. Nós te louvamos, Senhor, porque elas foram canais de bênção. E nessa manhã não será diferente. Nós entregamos o controle dessa live. Essa live não é minha. Essa live não é da pastora Alessandra. Senhor, essa live é um momento do teu Espírito falar a corações, de um propósito ser cumprido. E nós estamos debaixo da autoridade do teu nome, do teu governo. Nós nos sujeitamos a ti, Pai. Fala que o teu servo ouve, em nome do Senhor Jesus. Amém, amadas? Recebam nessa manhã a missionária Valéria, que em nome de Jesus, que alegria receber ela nessa manhã conosco, essa serva do Senhor que tem sido um presente de Deus para as nossas vidas, que tem tanto nos edificado. Eu louvo a Deus pela sua vida, Valéria, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor é que trouxe esse tempo para as nossas vidas, e quando Ele quer nos abençoar, Ele não nos dá coisa, Ele nos prepara pessoas. E você, então, é esse canal de bênção, essa conexão que o Senhor preparou para as nossas vidas. Estamos aqui em São Paulo, você está em Minas, né? Olha só que bênção, louvado seja o nome do Senhor. Fica à vontade, minha amada, em nome de Jesus.
Senhor, minhas queridas, que alegria estar nessa casa mais uma vez. Pastora Karina, a senhora me constrange com o seu amor, com o seu carinho. Eu fico realmente maravilhada com as conexões que Deus faz. É só Deus que pode fazer isso. Ontem eu pesquisei, pastora Karina, eu não, a Eduarda, pedi a ela. A senhora está em Itaquaquecetuba, não é isso? Quase 500 quilômetros de longe, de distância. Mas um dia, pastora Karina, eu já falei isso com a senhora e repito, eu verei a senhora na nossa mesa, aqui no nosso charrome, para a glória de Deus. Esse dia vai acontecer breve, antes, muito antes do que a gente imagina. Eu amo a sua vida, eu honro o que você carrega. Através da senhora eu conheci a pastora Alessandra, que, né, com todo carinho nos acolhe também, nos recebe, uma mulher de Deus, e com isso a todas as mulheres que aqui estão. Olha quantas mulheres incríveis, lindas, maravilhosas, amadas do Senhor chegaram aqui. Eu estou vendo aqui a Miriam, que foi nossa ovelhinha, me pediu o link, eu enviei. Também a Luciana, minha companheira, né, de caminhada aí. Eu não sei se tem mais alguém que eu enviei num grupo, então pode ser que tenha, mas todas vocês. Eu não sei como que vocês chegaram aqui. A gente nunca sabe, né, como está o coração do outro. O nosso coração é enganoso. Eu não sei, eu não posso olhar para a carinha, pelas fotinhas, todo mundo sorrindo, todo mundo bonito, todo mundo feliz, né? Mas eu não sei como está seu coração hoje. Mas a pastora Karina já orou, nós já oramos. Eu tenho certeza que todas nós vamos sair daqui muito diferentes da forma que entramos. Vamos sair. Se você entrou alegre, feliz, olha, vai sair mais feliz ainda. Mas se você entrou triste, você vai sair daqui convicta de que você é filha amada do Senhor. Porque o Senhor está aqui nessa live, ele preparou esse tempo. Às vezes, Deus faz isso conosco. Ele prepara pessoas de longe para nos acarinhar, para fazer um afago na nossa alma, para dizer para nós: olha, você é preciosa, você é princesa. Então, abra seu coração para o Senhor agora. Nós estamos unidas, mas estamos cada um na sua casa, no seu ambiente. Fala com Jesus aí, porque ele está aqui, ele está aí, ele está com você e ele vai te escutar. Eu não quero falar sozinha, eu não quero ficar aqui ministrando como a dona da verdade, como a que sabe tudo. Não sei, não, irmãs. Como eu aprendi com essa palavra, quando a pastora Karina mandou o tema, quando eu fui estudando. Então, nós estamos aqui para aprender juntas. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo vai falando de uma forma geral, mas com cada uma ele vai pegar um tópico. E às vezes o que eu não falar aqui, o Espírito Santo tem poder para ele mesmo ministrar no seu coração. Então vamos ficar atentos, porque ele tem compromisso com a palavra dele. E ele é fiel e poderoso para fazer, né, as promessas dele se cumprirem na nossa vida. Então, olha, obrigada por você que está aqui. E eu espero que você fique até o final, porque realmente Deus colocou algo que eu precisava e creio que você também precisa. Eu já quero, irmãs, parabenizar por esse tema. Chamadas à guerra, nós estamos numa batalha. Às vezes a gente enfrenta batalha física, dentro de casa, com alguém que é visível. Às vezes a gente enfrenta batalha espiritual, o inimigo ele tenta de todas as formas nos tirar do foco, do eixo, e a gente enfrenta também batalhas emocionais, né? É quando a gente tem que lutar contra a gente mesmo. Eu falo que a gente vencer o inimigo é muito mais fácil, porque você se arma contra ele, você fica esperando. Agora, você vencer a si mesma, você vencer a luta contra você mesma. Paulo falava que aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Né? Aqueles pensamentos que a gente não quer pensar, vêm na nossa mente. E tem dias que é difícil expulsar, repreender aquele pensamento. Para todo mundo vem. Para todo mundo vem o dia mal. Para todo mundo vem a angústia.
para todo mundo, não importa. A minha mãe é uma mulher de muita oração. Quem conhece minha mãe sabe. Uma mulher de pouco falar, de muita oração. Mas ela tem o dia da guerra dela com ela mesma. Ela tem o dia que ela precisa, sabe, lutar, mesmo sendo uma mulher de muita oração. A gente precisa lutar contra a gente. Então, nós estamos chamadas à guerra. E esse tema, irmãs, vai ser uma batalha na nossa identidade, pela nossa identidade. A gente vai lutar, porque às vezes a gente até sabe quem a gente é. Às vezes a gente tem essa consciência, mas por vezes o inimigo quer silenciar esse sentimento, essa voz. E aí é decisão. Eu preciso tomar uma decisão de validar aquilo que eu sei. E tem muitas que, infelizmente, ainda não chegaram a esse patamar de saber disso, de acreditar nisso. Então, hoje nós vamos falar para todo tipo de pessoa aqui. Para quem já sabe, mas por vezes desliza. Para quem hoje está convicta, não, eu sei quem eu sou em Cristo. E para aquelas que ainda estão em busca da sua identidade. E o texto escolhido está lá em Mateus, no capítulo 4. Vocês viram o convite aí, lindíssimo convite. Parabéns para quem faz a arte. E aí, do verso 1 ao verso 11, a gente vai ver um diálogo de Jesus com o demônio, com o diabo. Eu não vou entrar nessa questão aqui, que isso fica para um outro dia, se a gente deve falar ou não com ele, isso vai ficar para outro dia, mas aqui a gente vai ver que Jesus respondeu a ele, tinha autoridade para isso. E aí, no verso 4, eu sei que as irmãs já passaram por vários dias aí, inclusive com pessoas muito capacitadas para estarem falando sobre esse tema. Então, eu sei que vocês já estudaram. Então, eu vou pegar o verso 4, quando Jesus responde, né, para o diabo. E ele fala, quando o diabo fala com ele assim, mas se o Senhor é tão poderoso mesmo, se tu és, né? No verso 3 fala assim, olha, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus dá uma resposta para ele, né? Jesus vai lá e responde a ele. E aí, no verso 6, olha como é que ele é audacioso. Ele, no verso 6, ele fala de novo. Embora Jesus já tendo respondido, ele fala de novo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. É um tal do se, o si. O que é esse si? Quando a gente está em dúvida, se eu for, eu te aviso. Se eu for fazer, eu comunico. Se é que a gente não tem certeza, né? Esse se aí, esse prefixo, me parece, esse se dá uma questão de dúvida, de não ter certeza. E aí o diabo faz isso. Ele fala com ele. Se és o Filho de Deus. E aí, meus queridos, a gente vai ver que muitas de nós não percebe o que está acontecendo nesse campo físico, porque na mente o diabo vem, se, ele vem querendo colocar dúvidas. Por isso que eu falei que, mesmo às vezes, quem tem convicção, se bobear, se der uma brecha, ele entra no, mas se fosse verdade, se você fosse tão amado assim, se o seu marido realmente te amasse, ele teria feito isso para você. Se os seus filhos tivessem... Ele sempre vai lançar um si na nossa vida. E aí vem atacando, como eu disse, o nosso físico, a mente, as emoções, o nosso coração. E o diabo, ele nos conhece. Ele sabe que quando uma mulher descobre quem verdadeiramente ela é em Deus, porque não é em nós, não, mas não é na nossa força. Somos pequenininhas. Aí tem gente que usa isso para até justificar uma falsa humildade. Não, mas quem sou eu? Não, irmãs. Nós, em nós mesmas, não somos nada, não temos força, não temos inteligência, não temos capacidade. Mas quando nós estamos em Deus, quando nós sabemos quem nós somos
Em Deus, a gente pode todas as coisas. E a gente descobre essa nossa identidade. A gente se torna forte, confiante, resiliente. E é resiliência, aquela capacidade, sabe, de resistir, mesmo quando tudo está dizendo ao contrário. A gente é capaz de cumprir um propósito, porque a gente sabe, né, queridas, a gente não chegou aqui à toa. A gente não está nesse mundo, caiu de paraquedas por erro do Criador. Não, nós temos um propósito. Meu propósito nunca vai ser da pastora Karina, nunca vai ser igual ao da Nayara. Cada um tem a sua identidade própria. Eu vi que a Mara, na live passada, ela usou a identidade. A identidade é única, ali está a sua digital. Nós temos um propósito, se não somos únicos, nós também temos um propósito único. Por isso, a maior batalha que a gente enfrenta não é a batalha física, não é pelo que a gente vê. A maior batalha que a gente enfrenta é aquela da nossa mente, em quem a gente acredita que nós somos. Porque se a gente aceitar essa dimensão, irmãs, nós vamos ser imparáveis. Amiga, não vai ter para ninguém. Se a gente tomar posse de quem a gente é em Cristo, pode vir o que vier, podem falar o que quiserem falar, pode agirem conosco, querendo nos tornar invisíveis. Outro dia eu falei com a Luciana, com a Eduarda, Carla Abreu, beijo, querida, tá lá de longe conosco, um beijo. Eu falei com a Carla também, uma amiga que Deus me deu. Eu falei, olha, tem pessoas que querem nos tornar invisíveis. O que a gente até acredita. Eles sabem que a gente existe. Prestem atenção. Tem pessoas que sabem do nosso poder em Deus, sabem da nossa posição em Deus, mas eles não querem que você acredite. Gente, não querem que você acredite. Porque quando a gente toma essa convicção, quando a gente acredita realmente quem a gente é em Deus, nada do que falam, nada do que fazem vão nos fazer perder o foco, a direção. Amigos, amigas, você pode ter muito dinheiro, só que esse dinheiro pode acabar. E se acabar, você pode recuperar. Você pode ter um carro bonito, Deus me livre e guarde, né? Fala igual os antigos, Deus me livre e guarde, bateu, ou tem um seguro para te dar outro, você trabalha e se recupera. Você pode ter uma casa, às vezes você vai precisar mudar e tal, mas você recupera. Nem que seja para você ir morar com alguém até conseguir. Tudo isso a gente recupera. Eu tive uma oportunidade, não aproveitei na época, eu pedi ao Senhor, Ele me deu uma nova oportunidade, que foi do livro. Recuperei a oportunidade. Só que tem que, quando você perde a identidade, aí você perde a direção. Porque quando você perde a identidade, como eu disse, você perde o foco, você perde a direção, e aí qualquer lugar vai servir. A minha amada, meu Deus do céu, minha amiga querida Mara entrou. Gente, eu falo que nós somos poço de... beijo, amada! Nós somos, sabe, pessoas que podem criar conexões. Eu fico tão feliz com as conexões que Deus me deu e que eu posso promover. Gente, olha só, a Amanda está aqui, né? A outra nossa irmã, Alessandra, está aqui, Paula, Silvana, eu não conheço vocês. E às vezes eu vou citar uma ou outra que eu conheço, isso é normal, mas eu quero dizer que para qualquer pessoa que está aqui, para eu falar perto, é difícil. Por quê? Porque eu sei que vocês são mulheres de Deus que estão aí buscando cada dia mais essa proximidade com o Senhor. Damares, Janaína, pessoas que eu não conheço, mas eu tenho certeza que do jeitinho que são, se falar assim, pastora Karina fala, vocês que vão trazer a palavra, a gente vai tremendo, a gente vai com as pernas bambas, mas vai falar do amor de Deus. Então, eu quero dizer que é difícil para eu falar aqui, perto de pessoas tão usadas por Deus, né? Mas não é sobre mim. Então, vamos lá.
A identidade, quando ela é atacada, quando ela é ameaçada, ela nos faz ficar vulnerável, né? Por isso que a gente precisa entender quem somos em Cristo. E aí, queridos, olha só, o capítulo 3 do livro de Mateus termina com uma confirmação, com uma palavra do Todo-Poderoso, com a palavra de Deus, quando ele fala assim, olha, quando Jesus é batizado, olha, quando você ganhar uma guerra, não relaxa. Quando você vencer uma batalha, não deixa suas armas de lado, porque guerra maior vai vir. É desse jeito. Olha, depois de Jesus haver sido batizado, né? João honrou. João falou: Não, Senhor, eu não posso te batizar. Eu que preciso ser batizado. João adorou Jesus ali. Mas Jesus falou com ele: Eu preciso. Né? E aí João batizou Jesus. E foi tanta confirmação do céu que quando ele acabou de ser batizado, aí a gente vai ver aqui no verso 3, né, que Deus, olha, gente, Deus fala isso. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Acabou de ter uma vitória, acabou de ter ali uma conquista. E aí Deus fala isso. Deus dando testemunho de Jesus. Mais do que testemunho, ele dando uma palavra de amor. Eu amo, eu amo. Esse é meu filho. Ai, mas levou ele para a cruz. Não, eu amo. Deus permitiu Jesus passar por muita coisa, mas ele amava. E aí entra uma guerra espiritual tão grande, uma batalha na nossa mente. Por que eu estou passando por isso? Nem está aqui no meu esboço. Mas Jesus vai falando. Mas por que está acontecendo isso comigo? Deus falou que me ama, Deus falou que me quer bem, Deus falou que eu sou bênção. Por que está acontecendo? Com Jesus não foi diferente. Mesmo amando, mesmo falando aí, ó, os quatro cantos da terra, esse é meu filho amado, eu amo, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Ele permitiu Jesus passar. Então, mesmo te amando, amada, você vai passar por luta, você vai passar por dificuldade. E aí, depois disso tudo, depois que Deus fala isso para Jesus, logo em seguida, Jesus é levado. Por isso que eu falei, às vezes, depois de uma vitória, de uma conquista, de uma bênção, a gente é levado para o deserto. A gente é levado para um lugar que a gente, quando fala de deserto, você logo pensa, prova. Ah, você vai passar pelo deserto. Você fala, ixi, meu Deus, então vem coisa brava por aí. E Jesus foi levado para onde? Para o deserto. E qual foi a primeira estratégia do inimigo? Quando parecia que Jesus estava fragilizado. Não foi atacar o poder. Porque ele sabia que ó, Jesus mandava ele para longe. Porque Deus, Jesus, mesmo estando no deserto, tinha todo o poder. O inimigo não atacou o poder de Jesus. Não foi atacar os seus milagres. Eu vou paralisar os milagres dele. Ele foi batizado porque ele sabia que Jesus também ia realizar muitos milagres. Foi atacar a sua identidade. Começou com o si. Ele achou que Jesus opa, fui batizado, meu pai falou isso de mim. E aí ele vem em si por duas vezes. Ele não fica satisfeito de te atacar uma vez. Não quer dizer que, sendo derrotado uma vez, ele desistiu de você. Ele vem de novo. Se és o Filho de Deus. O que ele quis dizer? Com as minhas palavras, o que a gente fala disso? Olha, se você é mesmo amado por Deus, se o que Deus falou é verdade a seu respeito, se você é tudo isso mesmo, o queridinho, porque tem dias que a gente se sente um queridinho. Talvez quando a Mara ganhou a sandália verde, ela falou, eu sou queridinha de Jesus. Porque tem dias que o Senhor nos mima. Ele não nos dá apenas o que necessitamos. Tem dias que Jesus, olha, com a nossa necessidade, fica tranquilo, eu tenho prova viva disso, de que sempre Ele vai suprir as nossas necessidades. Isso é fato. Mas tem dias que Jesus quer nos mimar.
Sabe? Tem dias que ele quer dar algo mais. Tem dia que ele quer fazer um afago na nossa alma. Tem dia que ele prepara um momento como esses das lives para nos fazer reafirmar essa palavra. E aí, com as nossas palavras, né? Talvez ele falasse assim: pois é, olha, você, né? Se você fosse tudo isso mesmo, por que você estaria aqui no deserto? Você foi conduzido pelo Espírito. Será que te abandonou? O mesmo Espírito que pousou sobre você, que passou sobre você, quando você estava lá emergindo das águas, é o que te trouxe. Porque o inimigo só vai na nossa vida até onde Deus permite, irmãos. Ele não tem esse poder totalitário na nossa vida, não. Ele tem um poder permissivo. Até onde Deus deixa. Lembra de Jó? Pode até tocar, mas, nisso e nisso, porque daqui para lá você não passa. Olha as águas do mar. Você vai até tal lugar. Dali para lá você não passa. Não é barricada, não é barreira, não é nem, nada disso que prende, porque quando as águas querem, quando Deus quer mostrar o seu poder e autoridade, ele faz passar por cima de tudo. Então, ele quis atacar a mente de Jesus. E aí, amiga, a pastora Karina falou sobre nós calarmos as nossas vozes, porque às vezes o inimigo, ele usa barulho externo, usa pessoas. Ai, amigas, me perdoe o que eu vou dizer. Às vezes ele usa até a irmã da igreja, o irmão da igreja. Às vezes o inimigo quer usar a minha vida contra o outro, se eu der brecha. E aí a gente tem que calar essas vozes. Mas e quando o inimigo não grita? E quando ele sussurra? Quando a voz é só você que ouve? Porque tem coisas, tem afrontas que vêm sobre nós que está todo mundo vendo e ouvindo. E aí você tem até alguém para falar, você viu? Mas e quando é na sua mente? E quando ele só sussurra? E quando ele vem falando baixinho? Você não é suficiente. Não aceito o convite da pastora Karina, não aceito o convite da pastora Alessandra, porque você não vai dar conta. Deus quer te presentear com uma função, um cargo, uma posição, e ele vem falando assim, nem pega porque vai dar ruim. Quando Deus te dá uma estratégia para ganhar o seu filho de volta, e fala assim, uma coisa simples, o que o seu filho gosta de comer? Então faz essa estratégia, Deus fala com você, aí você fala, eu vou fazer, aí o inimigo fala assim, bobeira, nem precisa fazer, ele sussurra, ele põe o desânimo, Deus sabe por que está falando isso. Quando você precisa se apresentar mais bonitinha para o seu marido, tem uns dias especiais, né, que a gente precisa valorizar o nosso esposo. O inimigo fala, faz não, você está tão gorda, você está tão feia, nem adianta. Olha só, ele vem sussurrando. E quando ele sussurra é pior, porque você não pode, ninguém vai entender. Se você contar para uma amiga, talvez ela não vai entender, porque ele só falou aqui na sua mente, ele só sussurrou. Você não é capaz, você não tem valor, você nunca vai ser feliz. Isto não é para você. Ninguém se importa com você. Amiga, se isso já aconteceu, põe a mãozinha aí. Ninguém se importa com você. Eu já ouvi isso. Tá? Estando rodeada de pessoas que me amavam, e eu já ouvi: olha, ninguém se importa com você. Misericórdia. Não sou única aqui, né? Não sou. E ele fala isso, ele sussurra isso, porque ele é ardiloso. Ele esperou Jesus estar sozinho. E tudo bem, porque Jesus tinha poder. Não era se ele estava sozinho ou acompanhado. Mas, às vezes, conosco, quando a gente está fortalecido com o amigo perto, você está ali, mas tem causa que Jesus não permite nem ninguém te ajudar. E aí você tem que ter essa confiança, essa base em Cristo. Como eu disse, o inimigo sabe que uma mulher que duvida da própria identidade vive abaixo dos projetos de Deus. Quando você não tem noção da sua identidade em Cristo, de quem você é em Cristo, você duvida até dos propósitos que Deus tem para você. E quantas pessoas na Bíblia
já passaram por isso e ouviram essas vozes. Eu poderia citar aqui várias. Eva ouviu a serpente. Eu pontuei que Gideão ouviu medo. Teve até que fazer várias provas lá. Moisés ouviu as suas limitações e ele disse: quem sou eu? Né? Eu sou de duro falar. Pedro ouviu as ondas. Até a natureza fala. Pedro estava andando, ouviu as ondas, o barulho do mar e começou a se afundar. Todos eles sofreram porque deram mais crédito à voz errada. Muitas mulheres hoje vivem baseadas nessas frases que eu te falei. E talvez você tenha ouvido, não agora, talvez você tenha ouvido na sua infância, talvez você tenha ouvido na sua adolescência. Incrível! Talvez você tenha ouvido no ventre. Meu esposo está fazendo um curso e algumas coisas ele comenta comigo e ele estava falando da importância de quem está grávida, passar a mão na barriga, conversar com o bebê, porque ali já existe uma identidade. A gente às vezes fala da vida adulta, do que aconteceu com a gente ontem, um mês, um ano, mas tem coisas que aconteceram conosco desde quando a gente estava no ventre, porque ali o inimigo já tentava contra a nossa vida. Porque ali Deus já tinha um propósito. Ali você já tinha uma identidade. Então, amada, talvez essas coisas que eu disse aqui, tristes, você não serve para nada, você não vai conseguir, você não é bonita, comparações que você ouviu com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu primo. Já passei tanto por isso. E você não é inteligente, você não presta para nada, você vai ser igualzinho fulano. Palavras de maldição. E às vezes você vem, você carrega. Você não é importante. Ah, se nós realmente pegássemos isso e trouxéssemos para a nossa vida o quão importante nós somos, o quanto que Deus nos ama, mas ele tenta fazer isso. Mentira atrás de mentira. E por quê? Ué, quem é o pai da mentira? É o próprio. Ele tem que fazer isso valer. Tem um ditado aí que diz que a mentira repetida 1000 vezes, ela se torna verdade. Não sei se vocês já ouviram isso, se é só Minas. Não, mentira é mentira. Pode ser contada 1 milhão de vezes. Mentira é mentira. O diabo não adianta sussurrar 24 horas por dia no seu ouvido, na vida das pessoas, que nunca vai tornar verdade. Mentira é mentira. A verdade continua sendo aquilo que Deus diz. A minha verdade hoje é uma. A minha verdade pode mudar. Dependendo das circunstâncias, situações, a minha verdade pode mudar. Mas a verdade de Deus, do que ele fala, não muda. Então, amiga, não se frustre nas, nas falsas promessas, mas se apegue àquilo que Deus falou. Porque o que Deus falou não vai vencer, não vai caducar, não vai, sabe, acabar o prazo de validade. As promessas do Senhor, nem que seja no último dia da sua vida, elas vão se cumprir. Tem mulheres que oram por seus filhos e, às vezes, a oração dela vai ser respondida quando ela não está mais nesse mundo. Mas um dia vai ser o encontro no reino celestial. Então, a gente não pode desacreditar nisso. Que o que Deus diz é verdade. Talvez não no meu tempo e no seu. E aí eu quero te perguntar, a Mara trouxe identidade, eu não sei, né, não vi as outras irmãs, mas eu trouxe hoje um espelho. Um espelho aqui, para falar conosco. Talvez esse espelho, né, tá a minha mesinha aqui, tá o meu suporte. E quando eu olho para esse espelho, o que que eu vejo? O espelho da sua casa, ele precisa ser limpo. O espelho do seu banheiro, do seu quarto, porque tem horas que ele vai ficando meio turvo. A poeira vem, uma gordura, o vapor.
Já viu quando você toma um banho muito quente, o seu banheiro? Ali, aquele espelho, ele fica meio turvado, você não consegue ver direito. E, às vezes, o espelho da nossa alma está assim, sabe? Hoje eu passei um paninho, devia ter limpado ele melhor. Mas eu podia ter passado um paninho com álcool, passei só um pano seco, não limpou totalmente. Às vezes o que a gente acha que está limpando, na verdade não está. E já viu que às vezes você pega um pano que não está tão limpo, em vez de limpar, você suja mais? Às vezes a gente pega né, uma palavra de uma amiga que você acha que vai te ajudar a limpar, e na verdade não limpa, suja mais. Então, como é que está o espelho da sua alma hoje? O que você está vendo? Depois você faz essa experiência, essa dinâmica, olha para frente do espelho. E quando a gente olha para frente do espelho, eu e eu mesma, eu vou ver que, olha, gente, eu coloquei, tá frio aqui em Juiz de Fora, mas eu peguei essa pashmina de cachemir. Eu falei, eu vou lá falar, né? Eu tenho que estar bonitinha. Joguei essa pashmina e, porque tá frio, eu quis colocar. Eu passei uma base, porque aqui não tem um filtro, né, gente? No Instagram, você mete um filtro lá. Aí eu passei uma base e um pó. Hoje eu não passei mais nada. Passei uma base, um pó, passei um batom que eu gosto. O batom me faz sentir mais viva. O batom me faz sentir mais bonita, nem que seja. Eu sempre vou estar de batom. A não ser quando eu esqueço. Eu tenho batom no carro, mas quando tiro do carro para limpar, porque me faz sentir bem. E eu queria estar bonitinha para vocês. Eu estou falando sobre identidade. Vocês não estão sentindo o meu perfume, mas eu borrifei perfume para estar aqui. Porque isso nos faz sentir bem. Às vezes, amadas, o que a gente está precisando é isso. É de um tempo. E aí, quando você olha no espelho, eu vou ver meu rosto, né? Um pouquinho aqui. A base disfarça um pouquinho algumas imperfeições. Mas se eu olho direto, eu vou ver que eu tenho pé de galinha. Eu vou ver, nossa, aumentou, né? Mas eu vou ver que eu sou eu, sem máscara. E a gente precisa fazer essa reflexão no espelho com a nossa alma. Eu vou ver que eu não sou perfeita. Olha, a minha pálpebra, eu preciso fazer uma cirurgia. Tá aqui. Mas aí eu olho o que eu tenho de bonito. Eu gosto da minha boca. Eu tenho que ver o que eu tenho de bonito. E às vezes a gente só fica assim, olha, nossa, você engordou. Nossa, a linha do tempo chegou. Nossa, olha os fios de cabelo branco. Eu tenho tudo isso. Mas eu vou olhar e vou dizer, olha, mas com 52 anos, diante de tudo que você passou, você está bem, você está bonita. Faça isso no espelho da alma. Mas vai para frente no espelho mesmo. Olha ali. Sabe, a gente vai falar, poxa, você vacilou, Valéria. Sabe, talvez você não devia ter feito isso. Mas você também tem tantas qualidades. É diante desse espelho da alma a gente reconhecer as nossas imperfeições. É a gente reconhecer que a gente tem muito a melhorar. Nós somos como a luz da aurora. Não é porque eu sou filha amada de Deus que eu estou perfeita, sou melhor do que qualquer pessoa. Não! Eu tenho que ver que eu tenho um processo de caminhada ainda. Mas eu também não sou tão ruim igual muita gente fala. E é pegar essas qualidades e fazê-las sobressaírem. É pegar aquilo que a gente tem de melhor, extrair um óleo do que a gente tem de melhor e valorizar isso e usar isso a nosso favor. Eu gosto muito do abraço. Abracei muito a Mara. A Luciana chega, a Luciana tem uma filha lindíssima, Helena. E aí, gente, mas eu aprendi. Mas no início, quando a Lu vinha aqui com a Helena, eu só via a Helena, gente. Porque pensa num bebê bonito, né? Mas eu aprendi, agora eu deixei a Helena, cumprimento a Luciana, porque a gente gosta do abraço. Mas tá tudo bem quem não gosta do abraço. E por que não gosta do abraço? Tem causa? Será que não foi abraçada? Será que quando foi abraçar alguém teve repulsa? Por que nós somos diferentes? Então eu vou usar aquilo que eu tenho de bom, que eu gosto. Eu gosto quando as pessoas falam. E a honra, a glória é para o Senhor. A gente tem que entender isso, mas a gente tem que valorizar aquilo que é bom. Quando eu escuto assim, eu aprendi a abraçar com a senhora.
quando eu escuto uma ovelha mais velha do que eu, e ela disse assim: eu nunca tinha recebido um abraço de pastora, de esposa de pastor. Eu pego aquilo que é bom, que eu sei que o abraço cura, eu sei que o meu abraço pode curar outra pessoa. Então, o que que você tem de bom? O que que você faz com que as pessoas ficam felizes? O abraço cura, é verdade. O que que você pode fazer que as pessoas tenham a marca registrada sua? Outra pessoa pode fazer o que for, mas isso é a sua marca. Qual é a sua identidade? O que que você tem deixado na vida das pessoas? Não, amiga, você tem coisa boa para deixar. O inimigo tenta te falar que não tem, mas tem. Você tem algo poderoso. O mundo, o espelho do mundo, quando as pessoas te olham, o que que ele mede? Ele mede a aparência, a sua aparência. Ele mede o dinheiro. Ah, vou tratar melhor fulano porque ele tem dinheiro. Eu perdi duas pessoas muito queridas na congregação que eu estava, e a Miri está aí, que são duas pessoas das quais eu mais amei naquele lugar que eu estava. E elas eram muito simples, mas eu amava o abraço delas. Elas partiram, a filha partiu, daí a 20 dias a mãe partiu. E eu amava o abraço delas, porque o mundo olha, a perspectiva é quanto você tem no banco, se a roupa é cara. Essa pashmina eu ganhei de aniversário. E eu trouxe ela aqui porque eu achei que ia ficar mais bonita no vídeo. Mas eu tenho pashmina também que eu ganhei no meu aniversário, na mesma época, que custou R$ 10, naquela loja de R$ 10, não sei se na sua cidade tem. E eu fico bonita tanto quanto. Mas hoje eu quis vir com essa. Nem foi pelo valor. A pessoa olha, muita gente hoje, pelo número de seguidores. Ah, posso falar, pastora Karina, onde a senhora vai estar hoje? Daqui a pouquinho? Pastora Karina vai estar numa live com a Kelly Carvalho. Tem mais de 50 mil seguidores. A pastora Karina, o Instagram dela é fechado, tem cento e poucas pessoas. O mundo olha pelo número de seguidor que você tem. E quando a Kelly me pediu para indicar uma pessoa, eu logo pensei na pastora Karina, e eu não pensei em números. Não pensei, mas o mundo olha isso. Olha a quantidade de seguidor. O mundo olha o seu status, olha a sua popularidade, mas Deus não. Deus não nos mede pelo que temos. Deus nos mede pelo quem somos nós nele. O mundo diz assim, olha, mostra valor para ser amada. Você tem que mostrar empoderamento, você tem que mostrar que não sei o quê. O mundo fala isso. Mostre o valor para ser amada. Deus diz, você é amada, por isso você tem valor. Tem diferença. O mundo, a ótica do mundo é totalmente diferente da nossa. E aí, no convite, eu achei lindo esse convite. De um lado, estava ali, do lado esquerdo, estavam as coisas que o inimigo quer nos fazer acreditar. Mas aqui, caminhando já para o final, eu quero falar o do lado direito. O que está ali? Você é filha amada. E eu vou só passar aqui com alguns versículos em João 1,12. Não sou eu que digo, não é a pastora Alessandra, não é a pastora Karina, é o próprio Deus que deixou registrado ali na Bíblia. Ele diz para você, as minhas palavras podem se perder com o vento, mas as palavras de Deus não se perdem. E aí fala em João 1,12, você é filha amada, você não é órfã espiritual. Você pode ter sido abandonado por todos, mas por Deus não. Você pertence à família de Deus. Você pertence à família chamadas à guerra.
Essa live tem toda semana, vários dias da semana. Você que está novo aqui, adiciona a pastora Karina, fala com ela que você quer participar da família do Chamadas à Guerra. Você não está órfã. Você é escolhida. Onde fala isso? Em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz isso. Você não foi esquecida. Oh, aleluia! Você foi escolhida pelo Rei dos Reis. Glória a Deus por isso. Você é reconhecido em Mateus 10, 31. O seu valor não diminui porque alguém não reconheceu. Deus reconhece o nosso valor. Aleluia! Você é justificada, fomos justificados em Cristo Jesus. Amadas, como eu estou precisando acreditar nesse versículo, eu não preciso falar, Deus vai me justificar. Romanos 5, verso 1. Ali está escrito que o nosso passado não define o nosso futuro. Talvez você tenha sido criada no lar cristão, no lar evangélico. Eu tenho 52 anos de vida, tenho 51 anos de crente. Minha mãe aceitou Jesus, eu tinha 1 aninho. Sou criada no lar cristão. Mesmo assim, eu passei por muita coisa. Mas talvez você não tenha sido criada. Talvez você não se sinta tão amada. Talvez o seu passado foi de dor. Talvez o seu passado foi enegrecido, foi difícil, foi de choro, foi de lágrima. Mas esse passado não define o seu presente e muito menos o teu futuro. Chega, põe um ponto final nessa fase. Acabou. Assim, até então, você estava dando ouvido a vozes do inimigo, a vozes de pessoas que não querem o seu bem, de falsos amigos. Eu só quero ajudar. Quem só quer ajudar? Tem gente que quer nos fazer sentir mal e para baixo. Precisamos ter um discernimento espiritual para sabermos quem nós somos e quem são as pessoas que estão ao nosso redor, porque nem todo mundo quer o nosso bem, é verdade. Infelizmente é assim. Nem todo mundo que caminha com você quer chegar lá na linha de chegada com você. Tem pessoas que querem correr com você. A Luciana agora está correndo, então ela começa a correr com um grupo de pessoas. Tem amigos verdadeiros que querem chegar lá com você, ainda que chegue antes, mas ele vai ficar torcendo para a sua chegada. Porque na nossa caminhada com o céu, na nossa corrida para o céu, não é de quem chega primeiro, é de quem chega, é de quem permanece. Mas muitos nessa corrida quer colocar o pé para você tropeçar. Está correndo com você. Parece que está indo para o mesmo lugar, mas quer te barrerar. Então, nós precisamos ter esse discernimento espiritual e entendermos que tudo que já vivemos não vai definir quem eu sou em Cristo e aonde eu vou chegar. Somos herdeiras, ainda que nesta terra, soframos injustiça. A gente sofre injustiça, sofre. Tem irmão de sangue querendo dar aí uma punhalada no outro. A gente ouve isso nos noticiários. Mas nós somos herdeiros. Ainda que nesta terra, nosso pai, nossa mãe, e nem é obrigação deles, não é obrigação de pai nenhum, deixar bem para os seus filhos. Do jeito que eles correram atrás, a gente corre também. Mas ainda que a gente não tenha nada para herdar nesse mundo. Nós somos herdeiros com Cristo. Romanos 8,17. Há promessas reservadas para você. Tem promessas que são feitas para você e somente para você. E por que você? Ué, porque Deus escolheu. Não está satisfeito? Reclama com Ele. Vai falar com Ele. Somos feitos à imagem de Deus. Como eu já disse aqui logo no início, você não é acidente, você não é obra do acaso. Mesmo que a sua mãe, o seu pai tenha sido um estuprador. Vamos pegar forte e pesado aqui. Eu não conheço ninguém, não sei o seu histórico de vida, não sei se sua mãe teve entendimento com o seu pai. A Bíblia manda que tenhamos entendimento com nossos esposos.
mas nem todos tiveram. E talvez no momento de raiva, a sua mãe tenha falado: nem era para você ter vindo ao mundo. A gente nem te queria. Você foi um acidente. Às vezes fala até em brincadeira. Ah, eu já nem queria, filho caçula, eu já nem queria mais. Mas aconteceu. Não aconteceu. Não foi porque o Dil saiu do lugar, não foi porque a pílula não fez efeito, não foi porque a camisinha furou. Não. Foi porque você tinha um propósito nessa vida. Foi porque Deus já tinha estabelecido para você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criada com um propósito. E quando a gente entende isso, quando a gente acredita nisso, a gente vai entender que a gente floresce. Floresce. Talvez você tenha criado raízes profundas aí. Mas se a raiz não foi boa, Jesus corta. Esses dias meu esposo passou ali um veneno no meu quintal, que estava com muito mato. Jogou ali. Jesus, ele vai e corta, ele faz aquilo secar. Mas se você foi, né, teve o seu passado, a sua raiz aprofundou. Mas se as suas raízes estão em Cristo, olha, ele é poderoso para fazer você não apenas florescer, mas você dar fruto, você frutificar. Muitas mulheres falam: Senhor, mostra-me o meu propósito. A missionária Valéria está falando tanto de propósito, eu não tenho nenhum propósito. Qual é o meu propósito? Hoje, Deus, primeiro, antes de te mostrar o seu propósito, Ele quer restaurar a sua identidade. Não adianta nada você saber do seu propósito. Você saber até onde que Deus quer te levar. Se a sua identidade não está fortalecida nele, não está enraizada nele. Mas não é que Deus vai nos cortar, não. Deixa eu explicar essa questão da raiz aqui. É que se a gente está enraizado para o mal, o Senhor vai virar a nossa raiz. É igual uma árvore, Ele poda para que a gente dê fruto. Então, a poda do Senhor, os cortes que Deus faz em nós, é para nosso crescimento. Pessoas que não sabem quem são, acabam aceitando menos do que Deus preparou. Ok, Deus tem um propósito comigo, então eu vou fazer isso aqui. A gente acha que tá bom. O propósito de Deus é muito maior e melhor. Mas se eu não tenho a minha identidade restaurada, resgatada em Cristo, as migalhas que caírem, eu vou achar que já tá bom. Mas não se contente com migalha, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem um banquete para você. O que Deus tem para você é muito maior e melhor. Quando você entende quem você é em Deus, olha só, olha o que muda, o que Deus me colocou aqui. A gente ora diferente. A gente, em vez de ficar se lamuriando, se vitimizando, porque tem dia que a gente se vitimiza para o Senhor. A gente ora diferente. Senhor, eu entendi o meu chamado. Eu estou pronta para a guerra. Eu quero ser um soldado, Senhor, no teu exército. A gente ora diferente. A gente anda diferente. A gente se veste diferente. E eu não estou falando de uso e costume. Eu estou falando de mulher que entende que ela não precisa se mostrar, se vulgarizar para poder ser aceita, ser amada, desejada e escolhida. A gente escolhe diferente. A gente se permite ser escolhida diferente, mas a gente também escolhe diferente. A gente escolhe mesas para se sentar. A gente não se diminui para caber em mesa que não é o nosso lugar. Ai, mas quando a gente entende isso, tudo muda. Né, Lulu? Tudo muda. Por quê? Porque a gente escolhe até o que parece que é bom, o que parece que a gente vai ter proveito, o que parece que a gente vai ter ali alguma vantagem, a gente escolhe não. Porque a gente sabe que o que Deus tem para mim é muito maior e melhor do que aquela vantagem, aparentemente. A gente sonha diferente. A gente sonha os sonhos de Deus. A gente não sonha apenas os nossos sonhos. A gente sonha, Senhor, alinha o meu sonho com o teu sonho. Senhor, que eu possa entender, que a Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são muito maiores e melhores do que os meus.
Então eu não posso me contentar com aquilo que eu estou vendo, que a minha visão é limitada, mas eu sonho os sonhos de Deus. E para terminar, eu quero te perguntar, e eu quero que você responda para você. Não precisa responder muitas coisas, mas se você puder aí, né, falar com você, para você mesma, qual mentira ou quais mentiras você tem acreditado sobre si mesma? Quais são as limitações? O que tem te paralisado? A quem e o que você tem dado ouvido? O que tem imperado na sua vida? Essas mentiras têm te paralisado. E eu me fiz essa pergunta. E às vezes a gente não quer responder. Não quer. Mas a gente, quando é honesto com a gente mesmo, e a gente, esse papel, essa fala, o que você está pensando agora vai ficar só para você. Qual mentira ou quais mentiras você tem acreditado sobre você mesmo? Mas aí, eu quero te dizer algo muito sério. Hoje, e quando eu entendi isso, hoje não é o dia de descobrir algo novo sobre Deus. Você já conhece o teu Deus. Você já sabe o tamanho dele. Você já sabe o poder dele, o poderio dele. Hoje eu não vim aqui te apresentar os atributos de Deus. Hoje eu não vim aqui te apresentar um Deus diferente. Hoje eu não vim aqui para falar, eu poderia ficar discorrendo aqui sobre como que Jesus venceu o diabo até chegar na cruz. Não, mas hoje eu quis fazer diferente. Deus me induziu a fazer diferente. Então hoje não é dia de descobrir algo novo sobre Deus. Hoje é dia de acreditar no que Deus já disse sobre você. Porque ele já deu uma ordem, ele já deu um decreto, ele já deu uma palavra, e uma palavra do Senhor basta. Quando Jesus disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar, foi na palavra. Ele não precisou ir lá e pôr a mão na onda. Ele não precisou ir lá e pegar aqueles discípulos e falar: vocês vão. Não. Com uma palavra. E as pessoas perguntaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é? Quem é esse? E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: quem é? Está tão diferente. Onde que ela conseguiu? Como que ela chegou? Porque eles vão ter que ver que a palavra do Senhor liberada sobre a sua vida vai fazer você entender. E eu queria que você falasse aí. Eu vou falar e depois nós vamos repetir. Frases, coisas que nós já falamos aqui. Mas eu quero que você diga. Se você quiser dizer seu nome, Valéria, você é filha amada. Ou se você quiser dizer, eu sou filha amada. Repita para você. Se você estiver no ambiente, talvez você esteja no ônibus com fone, ou no ambiente de trabalho, nem que seja no seu pensamento. Eu queria convidar você, para você dizer isso para você, para sua alma. Diga para sua alma, você já machucou tanto a sua alma, você já feriu tanto. Não só dos outros. Às vezes você tem muito cuidado com os outros, mas esquece de ter cuidado com você. Às vezes você diz palavras bonitas para os outros e para você, você diz: eu não presto mesmo, tanta coisa. Agora chega. E você vai dizer assim: eu sou filha amada. Eu sou escolhida. Eu sou valiosa. Mas diga com fé, diga lá do íntimo do seu ser, diga acreditando. Eu sou justificada. Eu sou herdeira. Eu fui criada à imagem de Deus. E nenhuma mentira do inimigo mudará aquilo que Deus já declarou sobre mim. E terminando mesmo, eu encerro
com aquele versículo que está no rodapé do convite. Gente, essa arte não foi criada à toa, não. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o Senhor conosco. Deus iluminou a pessoa que fez essa arte. E ali no final diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Oh, aleluia! O Senhor é o caminho, anda por ele. O Senhor é a verdade, acredita nela, porque essa verdade vai te libertar de prisões que tem trancado a sua alma, trancado você. Você vê todo mundo conseguindo, prosperando, sendo abençoado, e talvez você se sente estagnado. E por quê? Porque a verdade ainda não te libertou. Mas quando Deus entra na nossa vida, quando Jesus realmente, quando a gente conhece o Senhor na sua totalidade, ele nos faz caminhar em verdade e sermos libertos pelo Senhor. Então, frases que você ouviu, não é suficiente, não tem valor, ninguém liga, ninguém não vai conseguir, você não é amado. Vem do outro lado e diz assim no convite: você é amada, escolhida, valiosa, justificada, herdeira e feita à imagem de Deus. E para terminar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique com essa palavra. Fique com esta palavra. Se você não erguer a sua cabeça, a coroa de princesa vai cair. Se você não se manter focada no que Deus tem para você, por mais que se vista de princesa, a coroa não vai estar. E o símbolo da realeza é a coroa. E nós vamos ganhar uma coroa no céu. No céu, nós vamos ganhar, mas Deus não quer só nos dar, nos sentirmos princesas no céu. Para essa terra, ele fala: comeremos o melhor dessa terra. Então, não espere chegar no céu. Não se contente só com isso, de chegar somente no céu, mas se permita viver nessa terra o melhor que Deus tem para você. Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigada, amadas. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, Pai. Louvamos a Ti pela Tua fidelidade, louvamos a Ti, Senhor, pelo Teu favor, pela Tua bondade. Agradecemos, Senhor Deus, por essa jornada, a qual o Senhor falou conosco sobre a nossa identidade. O Senhor trouxe afirmação sobre a nossa vida. O Senhor trouxe, papai querido, aleluias, uma origem para nós, uma paternidade. O Senhor trouxe, fez nos sentirmos pertencendo a um reino. Deus, e nesta manhã eu louvo e agradeço a Ti pela vida da nossa missionária Valéria, que esteve aqui nesta manhã jorrando sobre as nossas vidas, da mesma forma que ela foi um canal de Deus para as nossas vidas, Pai, que em nome de Jesus, que a vida dela seja alcançada pelo Teu favor, que a vida dela seja alcançada pela Tua graça, Pai, que em nome de Jesus, que haja, Senhor Deus, restauração, restituição, Deus, que aonde a voz dela chegar, Senhor, que haja uma transformação, que da mesma forma como essas mulheres hoje testificou aqui sobre a vida dela, que outras mulheres que ainda não a conhecem possam ter essa oportunidade de ouvir Deus através dela. Então eu peço agora, Senhor, que o Senhor abre os acessos, abre as parcerias, abre as oportunidades para que ela possa falar em Teu nome, para que ela possa levar a palavra, essa palavra que já foi entregue a nós, essa palavra que já foi liberada sobre nós, que nós estamos debaixo dela. Abençoe o lar, abençoe a família, a saúde dela, visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, a cada uma das mulheres que fazem parte deste grupo chamadas à guerra,
guerra. Deus, nós agradecemos a Ti por esta comunhão, nós agradecemos a Ti por esta aliança, por o Senhor nos unir neste propósito, esse propósito de orarmos, de guerrearmos através da oração, e pedimos para que a cada dia o Senhor venha nos fortalecendo em Ti, para que a nossa identidade, ela continue sendo afirmada, que nada, Senhor, venha tirar o nosso valor, que nada venha tirar aquilo que nós somos em Ti, Pai. Abençoe a vida da pastora Karina, que vai ministrar nessa live. Eu oro agora, Senhor, eu cubro a vida dela agora, Senhor, na oração, pedindo para que em nome de Jesus, que da mesma forma que ela tem sido resposta aqui, Senhor, nas lives, nas chamadas à guerra, no ministério a qual ela pertence, nos cultos a qual o Senhor envia ela, que da mesma forma, Senhor, ela seja uma resposta para essa live do dia de hoje. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha usá-la como sempre usou, com ousadia, com autoridade. Senhor, da forma que o Senhor entrega a palavra para ela, que é uma forma única, Pai. Abra a revelação, entregue a ela, Senhor, aquilo que está oculto, como diz a Tua palavra, que se nós clamarmos, o Senhor vai nos mostrar e entregar o que está oculto, o que está escondido. Então, Deus, traga uma revelação do alto para a vida dela, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos por esta manhã poderosa. Continue nos abençoando. As irmãs que estão enfermas, nós oramos, a irmã Carla, a nossa irmã Cláudia, oramos e pedimos para que o Senhor venha restabelecer a saúde dela, para que o Senhor venha entrar com cura, venha entrar, Senhor Deus, tirar toda a enfermidade agora, em nome de Jesus, toda a gripe, todo o mal-estar, toda a tontura, Senhor, em nome de Jesus, toda a dor, Pai, aonde houver uma infecção, uma inflamação, que o Senhor vá ali, entrando com a cura, um remédio do céu, um antibiótico do céu, para curar e livrar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas? Deus abençoe. Missionária Valéria, fica com Deus. Amiga, fica com Deus. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Até mais tarde.